sobre o Dia Mundial da Alimentação. Hoje, 16 de outubro, temos que lembrar o Dia Mundial da Alimentação, que é o contraponto a isso que eu falei aqui, do combate à miséria e à pobreza. Temos que, nessa data, fazer um bom debate, refletir sobre as causas que levam à fome em todo o planeta, da forma que aqui falei. E, ironicamente, não apenas a subalimentação é objetivo de preocupação, também a superalimentação causa transtornos, assim como causa preocupação a ingestão de alimentos não saudáveis. Nessa data, propositadamente, lembramos a criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, FAO, ocorrida há exatos 70 anos, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Faço questão de mencionar o fim da guerra como marco, porque sem ela o mundo não teria despertado para o fato de que milhões de pessoas morriam de fome no mundo e, infelizmente, ainda morrem, conforme relatei anteriormente. Mas o que ocorreu foi que, pela violência dos combates, pela interrupção das estradas, pela dificuldade de locomoção, pelos campos devastados, pelas colheitas dizimadas e por tudo isso, chegaram a morrer 12 milhões de europeus de fome na Primeira e na Segunda Guerra. Vejamos bem, não em decorrência de ferimentos em combates ou bombardeios, mas por fome. E foram os fatos chocantes dessas guerras que levaram à constatação mais óbvia desses tempos imemoriais. Em todos os cantos do planeta, milhões de seres humanos morriam e ainda morrem de fome. Quem nos trouxe pioneiramente essa informação foi ninguém menos do que Josué de Castro, em sua Geografia da Fome, um clássico não apenas da literatura técnica, mas das humanidades. Nesse livro, publicado em 1946, o livro dele dizia que o livro dele, que foi traduzido para 25 idiomas. O médico pernambucano sistematiza todas essas informações sobre a fome. Não por acaso, esse brasileiro, fundador da FAO, foi eleito por representantes de 70 países como presidente do Conselho Executivo da FAO, cargo que exerceu entre 1952 a 1956. Não por acaso, e com muito orgulho, é que outro brasileiro, que desde 2012 é diretor-geral da FAO, com o primeiro mandato concluído em junho de 2015. Esse brasileiro é José Graciano. Foi reconduzido ao cargo com voto de 177 dos 182 países presentes na 39ª Conferência da entidade em Roma. Vejo que essa condução de Graciano na FAO é particularmente auspiciosa no momento em que a redução da fome ou a sua erradicação total é um dos principais objetivos do milênio das Nações Unidas. Em primeiro lugar, o Dia Mundial da Alimentação traz à tona o conceito de segurança alimentar, que só pode ser alcançada com uma dieta saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. Para 2015, o tema proposto pela FAO é proteção social e agricultura, quebrando o ciclo da pobreza rural. Esse organismo internacional nos lembra que, nos últimos anos, cerca de 150 milhões de pessoas superaram extrema pobreza graças a programas de proteção social. Fizemos muito, mas, como falei antes, há muito ainda por fazer. Todos sabemos que o Brasil tem se destacado no campo mundial, nesse campo, proporcionando avanço na segurança alimentar.
Programas importantes que nós não queremos recuo e por isso aqui o destacamos, baseado no famoso ajuste fiscal, não aceitaremos recuo em programas como Bolsa Família, que propiciou às famílias em extrema pobreza que tivessem o mínimo. Parecia muito irônico haver fome em um país cuja riqueza advém em grande parte da agricultura. Sociólogos, economistas, nutricionistas e médicos comprovam que não era, nunca foi, a escassez de alimento no Brasil, que levava milhões de famílias a passarem fome, era a falta de recursos financeiros para adquirirem o mínimo para comer a cada dia, pelo menos 3 refeições. Nessa oportunidade, não podemos deixar de prestar homenagem a um grande brasileiro que já nos deixou. Nós temos obrigação de lembrar nesse momento de Betinho, o corajoso brasileiro que encarou essa verdade, com o que ficou conhecido como Campanha Nacional do Betinho. Não era dele o movimento, era a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Carinhosamente, apelidamos com o nome de Betinho aquela mobilização ainda nos anos 90. Muitas forças se uniram em torno da campanha do então chamado Betinho, Campanha da Fome do Betinho. Natal Sem Fome ganhou a adesão de centenas de milhares de famílias e só foi arrefecida a campanha quando se viu que mais do que um simples gesto de caridade, o que estava envolvido era o reconhecimento de que a má distribuição de renda no Brasil era a causadora da fome. Lembro-me de que muitos veículos de comunicação, ávidos, às vezes, pela notícia mais escandalosa, chegaram a fazer capas grotescas a respeito do assunto. E só deixaram, porque aprenderam, de explorar o tema como escândalo, quando viram que, para superar a fome, era necessário aumentar o salário mínimo. E aí eu cumpri a minha parte. Fui autor, nos últimos 30 anos, praticamente, de todas as propostas que elevavam o salário mínimo no país. Diziam que eu ia quebrar o país se o salário mínimo chegasse no objetivo que eu tinha colocado de $100. Chegamos a $100, chegamos a $200, chegamos a $300, e isto foi fundamental. Hoje, aqueles que nos criticavam reconhecem que a política de elevação do salário mínimo foi fundamental para combater a fome. Foi fundamental para estabelecer uma rede de proteção social. Foi urgente, sim, e era urgente institucionalizar uma renda mínima, como gostava e gosta de dizer meu inesquecível senador, sempre senador, Eduardo Suplicy, que hoje mora de forma permanente em São Paulo, onde ele tinha suas duas residências, mas estamos sentindo muita falta de Eduardo Suplicy aqui no plenário desse Senado, falando toda semana sobre renda mínima. Meu amigo Suplicy, um abraço muito forte a você e seus familiares. Eu sei que você agora está em São Paulo, dando aula e trabalhando na prefeitura. A você será um senador inesquecível nessa casa. Gostaria também de dizer, eu e meus companheiros, por nossa vez, jamais calamos, aí está você, Suplicy, sobre a fome no Brasil. Como liderança trabalhista e política, sempre me bati, por muitos anos, pela elevação do salário mínimo, como aqui discorri, e não me arrependi. Que bom é eu poder dizer que eu fiz parte dessa história. Esse mesmo que, segundo a Constituição, salário mínimo, deve ser fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades básicas do trabalhador, de sua moradia, da família, com alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência, um salário que teve os seus reajustes periódicos para preservar o poder de compra. Apresentei, na época da inflação, que ele tinha que subir, sim, todo mês, conforme, pelo menos, a inflação. E foi lei. Depois aproveitamos um outro, que ele deveria subir
pela inflação, mas acompanhando o crescimento do dólar. Foi lei, por isso ultrapassamos $100. Depois apresentei o terceiro, a inflação, o dobro do PIB. Viajamos o Brasil todo fazendo debate. Unanimidade, voltamos ao Congresso. Como deputado, viajei o Brasil e como senador também, porque estou aqui desde 1986. E do retorno pelos estados mais distantes, o povo dizia, pelo menos $100, pai. Voltamos, ultrapassamos, como eu dizia, e hoje, graças à inflação mais PIB, o salário mínimo, política corajosa, aprovada com o aval do presidente Lula e depois sancionado também pela presidenta Dilma. E pelas mesmas razões, insurjo-me contra o mecanismo de redução das aposentadorias, não sem razão. Aprovamos a emenda à Constituição 64/2010, que inclui a alimentação entre os direitos sociais. E por isso, defendo muito que os aposentados e pensionistas têm que ter crescimento de acordo com a inflação e também o crescimento da massa salarial, ou pelo menos do PIB. Lembro aqui de tantos e tantos aposentados que estão na expectativa de que o veto não seja derrubado e esse projeto vire realidade. Já avançamos no fator. Hoje a fórmula nova, com certeza, é bem melhor do que aquela antiga do fator previdenciário, que vai beneficiar os idosos e aposentados e aqueles que vão se aposentar. No Brasil, ações específicas criadas e mantidas nos últimos 13 anos permitiram que, em 2014, o país saísse do mapa da fome, um retrato que a FAO fez de todo mundo para sinalizar essa iniquidade. Nesses anos, mais de 36 milhões de brasileiros deixaram uma situação de pobreza, extrema ou moderada, e hoje 98,3% da população brasileira tem acesso a alimentos e, portanto, usufruem de segurança alimentar. Segundo a FAO, o Brasil hoje é o país entre os mais populosos que teve a maior queda da chamada subalimentados entre 2002 e 2014. Nada mais que 82,1%. No mesmo período, outros países da América Latina reduziram a pobreza em 43%. Nós, nesse período, reduzimos a pobreza em o dobro da maioria dos países da América Latina, que reduziram 43%. O que nós não queremos é recuo, queremos continuar avançando. Segundo Alain Janik, representante da FAO no Brasil, a Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria são as principais políticas responsáveis por essa conquista. E outro estudioso, além de referendar essas duas questões, reafirma de novo a importância do salário mínimo. Então, aqueles que querem e já estão com projetos apresentados, querendo que o salário mínimo não suba mais como o PIB, isto não acontecerá. Nós continuaremos brigando para que o salário mínimo suba conforme a inflação e o PIB, quando ele voltar a crescer, que atualmente o PIB é negativo. Para ele, programas como esse, de transferência de renda no Brasil, estão à frente de muitos outros do mundo ainda. Tanto é assim que a FAO os reconhece como modelos globais de medida de combate à fome. E, por isso, a organização quer que a gente continue avançando. Essa experiência está sendo levada a um fórum bastante significativo, a Expo Milão, que a cada 5 anos reúne 144 países em torno de uma exposição universal para apresentar novos avanços da humanidade. Esse ano, a Expo Milão, iniciada em 1º de maio, tem como tema Alimentando o Planeta, Energia para a Vida. Como parte dos eventos, o Seminário Internacional Políticas Sociais para o Desenvolvimento, edição especial, foi feita a exposição Brasil, avançar sempre, superar a fome é possível. Esse ano, especialmente no Brasil, o Dia Mundial da Alimentação está sendo lembrado com conquistas da soberania alimentar. E eu estou fazendo aqui, nesse momento, da presidência do Senado, esta análise, comentando as políticas
de erradicação da fome, superação da extrema pobreza, convivência com a seca que infelizmente existe em muitos estados do nosso país. Pelo outro lado, nós vemos a enchente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de forma alarmante. Hoje, no Rio Grande do Sul, estão sem luz devido às chuvas 400 mil pessoas. Dezenas e dezenas de cidades em estado de calamidade pública, consequentemente enfrentando, devido à alta das águas, uma situação de fome e de miséria. Sobre as políticas públicas de estímulo à permanência no campo, devemos lembrar o quanto o solo é vital para os povos de todas as matrizes. E podemos aqui lembrar não só do italiano, do alemão, do polonês, do japonês. Temos que lembrar de povos que muitas vezes são discriminados, como os ciganos, os de matriz africana, os quilombolas, os sem-teto, os sem-terra, da importância que é o solo para todos eles. Mas pego aqui as palavras da ministra Nilma Lino Gomes. Povos de territórios tradicionais reivindicam a autonomia produtiva e a soberania alimentar associados aos seus valores e às suas cosmovisões. Por isso, falar da terra é também falar da diversidade da luta dos povos para o direito de ser, produzir e se alimentar. Igualmente, o acesso à água é fundamental como forma de enfrentamento da seca para populações do semiárido. E veja a contradição: no semiárido, falta de água, no sul, excesso de água. Com esse propósito, o programa de cisterna é a maior política de adaptação climática beneficiando populações pobres que existe no mundo, com 1,2 milhões de cisternas que beneficiam 4,5 milhões de pessoas. O paradoxo da miséria, da pobreza, da fome tem levado a outro extremo, o da superalimentação. Para os especialistas, os maus hábitos à mesa se refletem na saúde e no excesso de peso da população, que hoje já atinge 51% das pessoas. E entre essas, 17% são consideradas obesas, segundo os dados do Vigetel, levantamento do Ministério da Saúde, realizado anualmente com a população brasileira sobre hábitos alimentares. Em uma década, esse aumento foi significativo, pois em 2006 o índice de excesso ao peso era de 43% e a obesidade de 11%. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade. E 8 a cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. Esse distúrbio pode vir tanto da ingestão de alimentos gordurosos quanto da falta de prática de atividades físicas. São os famosos sanduíches do tipo hambúrguer, preparados em casa, servidos em lanchonetes, em cantinas, batatas fritas, bifes passados na manteiga, refrigerante em excesso, açúcar, enfim, são os vilões da alimentação da nossa juventude. Além disso, segundo a mesma Fiocruz, a obesidade é um fator de risco para as pessoas desenvolverem doenças crônicas não transmissíveis. É triste. O triste fato é que as pessoas obesas têm mais chance de sofrer infarto, AVC, trombose, embolia, arteriosclerose, além de sofrerem problemas ortopédicos, apneia do sono e até mesmo câncer. Essa é uma matéria sobre a qual tenho me debruçado ao longo dos anos aqui no Parlamento. Apresentei projetos nesse sentido. Uma das proposições que apresentei é o projeto de lei do Senado 357 de 2015 para disciplinar a comercialização de alimento nas escolas de educação básica e a elaboração de cardápio de programas de alimentação escolar e promover ações para a alimentação e nutrição adequada de crianças e adolescentes nas famosas cantinas escolares, nas lancherias e nos restaurantes. Pioneiramente, essa iniciativa já havia sido apresentada em 2005, sem que tivesse recebido aprovação. Nos dias que ocorrem,
com tantos problemas de obesidade, afetando nossas crianças e adolescentes. Espero que o Congresso Nacional vote rapidamente agora essa lei que já foi aprovada nas comissões. O projeto é simples e prático. Proíbe que sejam licenciados os estabelecimentos situados em escolas de educação básica que vendam bebidas de baixo teor nutricional ou alimentos ricos em açúcar, gordura saturada, gordura trans ou sódio. Nem tampouco terão alvarás renovados quem cometerem essa prática não saudável. Alimentos com essa composição também não poderão mais fazer parte da merenda escolar. Outra medida que vai no meu projeto é a obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde desenvolver ações de educação nutricional dentro da escola e fora da escola, de promoção de alimentação saudável e de prevenção ao controle de distúrbios nutricionais e de doenças associados à alimentação, à nutrição de crianças e adolescentes. Por fim, também é estabelecido o dever a cardápio de programa de alimentação escolar, sob a responsabilidade pública, elaborado por nutricionistas, respeitando-se os hábitos alimentares de cada localidade, com prioridade para os semi-elaborados e o in natura. Esse mesmo tema de proibição de fabricação de produtos com gordura trans foi objeto de um outro projeto nosso em 2007. Anteriormente apresentei também, além do 181, o projeto de lei 128 para incluir os estudantes da educação fundamental de jovens e adultos como beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Enfim, equilíbrio é a palavra para os ainda em situação de miséria, renda para que possam se alimentar decentemente, pelo menos 3 vezes por semana, investimento no campo, na agroecologia, investimento para a mesa, pão, sim, mas com liberdade a todos, assegurando com liberdade uma alimentação decente. Mas como a poesia de todas as cores, de todos os outros alimentos, fazem bem se forem usados, enfim, se forem comercializados, sob o controle de nutricionistas e o controle da alimentação.